Muito bem. Você fez uma cara de certa dúvida ou algo assim. Você entendeu a história? Não, eu entendi. Depois eu entendi, mas Deu pra entender, Ale? não, é que É que se, por exemplo, de repente se nascesse um menino, aí a história Aí ficaria confusa. Gente, Porque aí né? você ia falar, ixi, meu Deus. será que isso É. tudo era... Gente, mas foi certinho. Certinho. não, é que Uma moça. eu entendi que, assim, você ia recorrer a um banco de sêmen. Ia. Eu ia. Eu só não fiz por causa de grana, de verdade. Ah, E aí eu comecei a estudar e falei, não, gente, então não é só falta de grana. É porque tem DNA, né? Então sabe lá quem vai vir, né? Que DNA é esse? Então eu queria um pai. Eu queria que esse pai tivesse, né? Essa função, a função pai. Então eu não estava procurando um marido. Só que eu fui tão abençoada que Deus me deu uma família linda. Mas eu estava procurando um pai, porque eu sentia no coração a vontade de ser mãe. E quando esse espíritozinho acessou o Eric, eu entendi. Falei, entendi. Então não é coisa da minha cabeça. É realmente para eu ser mãe. mas aí, daí, peraí, daí você falou, é que essa eu queria Pode falar, por favor. você perguntou, você arrumou 4 candidatos para doar o material genético. Isso. O Eric era o quarto. O primeiro Mas empolgou. você chega, como é que é isso? Ó, tudo bem, eu tô querendo ser mãe, você não gostaria de doar o material genético? Não, Ale, vamos lá. Que pergunta! Ale, Mas foi boa. foi boa, mas vamos lá que eu vou te explicar Só pra direitinho. dar um... Ah, uma atenção. Acontece assim, esses 3 candidatos anteriores também já tinham uma relação comigo de amigos, absolutamente amigos, aham. né? Eu não vou chegar pro Ale hoje e vou pedir ele o material dele. Não, né? porque Mas- de repente alguém pode mandar no nosso Instagram, o guruzinho, doe um material genético. Ah, não. Eu já tinha, né, uma certa relação comigo de amizade, Ah, né? Porque eu queria saber quem era, eu queria ter a ideia de quem são os pais, né? A história mesmo da família. E assim eu fiz. O primeiro empolgou, logo na sequência ele, Paty, eu acho melhor a gente conversar. E aí tinha um tal do exame, gente, eram 30 exames mais ou menos que tinha que fazer, né? Então assim, eu tinha que falar, vamos. Aí eu mandava a lista de exames, quando eu mandava a lista de exames, pulava fora. mas, esse exame, digamos, era para Para fazer inseminação. validar a qualidade. A qualidade, saúde física, Aham. tudo certinho, né? Para ver se estava tudo certo e tal. E aí, o primeiro, quero demais, quero muito ser pai. Aí pulou fora. Aí o segundo, nossa, quero muito, tô dentro, vambora. E aí, Paty, eu tava pensando, acho que não vai dar muito certo, né? Aí o terceiro, a mesma coisa. E o Eric, não. O Eric, quando eu cheguei nele, que eu falei isso para ele, ele falou, ó, só precisa entender, né? É isso mesmo? É isso que você está me pedindo? É certo? Eu falei, é certo. Eu estou seguindo o que meus guias estão me falando e que o meu coração está pedindo. Então, é isso. Aí eu falei para ele, e aí? Aí ele falou, ó, pronto, eu não estou não, mas eu estou preparado. Vamos? E aí, logo na sequência, eu me lembro que isso foi assim, eu mandei os exames para ele, falei, ó, tem que fazer os exames. Quando eu mandei os exames para ele, gente, acho que uns 3 dias depois, mais ou menos, ele me ligou, eu já fiz todos os exames. Estou pronto. Aí eu que fiz essa cara sua aí. Eu que fiz essa cara sua. Eu fui sentando assim na cadeira, eu falei, gente, será que é isso mesmo? Falei, Agora é para valer. Falei, agora é para valer. E fui sentando. E aí eu comecei a pedir orientação. E o que foi o meu fator decisivo? Eu tive um sonho muito lindo. Eu fui para casa, antes de ir para casa, eu estive no centro, fiz uma oração com o pai Joaquim. E ele me falou algumas coisas muito interessantes. Ele falou, Paty, isso tá certo já. Isso já é certo. E aí eu fui para casa, fiz orações. E eu dormi e tive um sonho muito lindo. Eu morava no 15º andar, eu sonhei com um guru que usava um turbante, e ele usava uma túnica azul, bem clarinha, e tinha uma barba muito grande, assim, né? E ele me acordava no meu quarto e falava, Patrícia, acorda. Eu acordava e falava, quem é você? Aí ele, não interessa quem sou eu. Aí eu falei, mas o que você está fazendo no meu quarto? Ele, eu preciso fazer você abrir aquela porta. Só que ele apontou para uma janela. Aí eu falei, aquilo não é uma porta, é uma janela. Aí logo eu já pensei, são os meus pesadelos confundindo a minha mente, né? Isso no sonho.
E eu falei, aquilo não é uma porta, é uma janela. Ele falou assim, filha, é uma porta, é porque você ainda não consegue ver. Levante e vai lá abrir. E aí eu levantei. Quando eu levantei, que eu abri essa porta, né, que era a janela, eu botei o pé no 15º andar e comecei a flutuar. E eu comecei a flutuar. E eu flutuava e ele atrás de mim. E ele fazia assim para mim, como, né, vai. E esse 15º andar, gente, tinha prédios na frente, só que não tinha nada disso. Era um jardim lindo, muitas árvores, muitos pássaros. E eu comecei a flutuar e eu olhava para trás, e ele sempre olhando para mim, eu olhava para trás. Mas na frente ele fez assim para mim, assim, olha ali. Quando eu olhei, era um altar. Nesse altar tinha uma imagem de Kuan Yin e uma cartinha. Estava escrito, para Patrícia. Ele falou, agora você pode abrir. Quando eu abri essa cartinha, estava escrito assim, ó, positivo. Eu acordei. Nesse mesmo dia, eu liguei para o Eric e falei, tá pronto? E aí nós tomamos a decisão, fizemos todo o procedimento, deu certo. Antes de eu pegar o resultado, se era menina ou menina, né, que a gente fez aquela sexagem, né, tudo. Antes de eu pegar esse resultado, gente, eu sonhei com essa mocinha, essa mesma mocinha. Ela me acordava na minha casa novamente e ela falava assim, eu sou a Maria Clara, eu sou sua filha e eu tô chegando. A mesma mocinha que ia trabalhar com a gente na construção da terapia quântica aplicada. E aí o detalhe aqui agora, né, que é bem interessante de falar. Deu certo, fizemos, mocinha. A partir de então, eu e Eric, né, ficamos grudados um com o outro, mas no sentido amigos ainda. O nosso amor só nasceu depois. Eu já estava grávida já quando a gente foi ficar junto pela primeira vez, digamos assim, né? E aí eu cheguei na minha mãe já sabia de todo o processo, toda a minha família, todo mundo torcendo por mim, né? Quando eu cheguei na minha mãe, essa tia minha que fez o câncer de mama, que foi a responsável, né, por me iniciar, né, digamos assim, na caminhada da evolutiva por conta desse câncer dela, ela virou para mim e falou assim, e olha, vai ser uma menina, quando eu fui anunciar que eu estava grávida. Aí eu falei, tia, mas como assim? Como que a senhora sabe? Aí ela foi até o baú da casa dela, lá, pegou um vestidinho. Gente, ela pegou um vestido. Esse vestido era o vestido que eu vi a menina. Ela pegou o vestido e me mostrou o vestido. Quando ela me mostrou o vestido, eu falei, onde você achou esse vestido? Que vestido é esse? Ela falou, você não se lembra dessa história? Aí eu falei, o quê? Ela falou, olha, muito tempo atrás, você falou para mim que ia ter uma filha e que era para eu fazer o vestido para sua filha. Eu fiz, tá aqui. Era o mesmo vestido que eu via, esse serzinho que nos acompanhava na construção da TQA. Gente, e aí ela ainda falou assim, eu vou dizer mais. Um amor que nasce na amizade dura a eternidade. Aí eu olhei assim e falei, gente, não tem nada a ver. Ele é só o pai da minha criança, não tem nada a ver. Só que ali começou uma história de amor e um movimento de amor muito grande nas nossas vidas. Tanto nas terapias, né, encorpando a terapia quântica aplicada, como no nosso dia a dia. Então, eu estava grávida. Ele ia comigo em todos os médicos, tudo. Eu chegava lá e todo mundo achava que a gente era marido e mulher, e não éramos. Né? Eu chegava para fazer ultrassom, ele me ligava, que hora que você vai fazer ultrassom? Eu falei, 8 da manhã. Eu chegava, ele já estava lá. Ele estava lá, aí ele, oi Patrícia, ó, já peguei a senha aqui, deixa que eu estaciono no seu carro e pode ir. Aí eu olhei, né? Então eu fui recebendo isso e a gente foi fazendo um movimento de amor muito lindo. E as coisas começaram a crescer aqui dentro de mim, né? Eu olhava e falei, gente, será? Não, isso é coisa da minha cabeça. Será? Isso é coisa da minha cabeça. E ele não chegava em mim de jeito nenhum, né? Ele não chegava, eu falava, gente, será? Enfim, ficou, né? Nós fomos um bom tempo aí, né, como amigos, mas ele sempre me apoiando e gente muito ligado, né? Café, 2 cafés. Ele até conta, isso tem lives deles registradas, 1 café, 2 cafés e tal. A química foi nascendo, né? Esse óleo que lubrifica e o amor foi aparecendo. Até um dia eu cheguei nele. Eu falei, gente, não é possível que ele não vai chegar em mim. Quando eu dei um beijo nele, eu me lembro que a nossa filha estava mexendo, assim, olha, Eric aqui, olha, a Maria Clara está mexendo e tal. Aí ele começou a falar com ela, eu peguei a cabeça dele assim, gente, dei um beijo nele. Aí eu olhei para ele e falei, por que você nunca chegou em mim? Ele, porque tinha que florescer no seu coração primeiro. Ali
começou a nossa história de amor. Gostei muito dessa história aí. Tem muita gente falando aqui que rende uma série mesmo. Tá virando. Você tá falando livro, inclusive. A gente vai lançar o livro agora da TQA, que é o livro que ele, um mês antes de falecer, né, ele travou no 13º capítulo, só depois eu fui entender o que era. E aí, o livro da terapia quântica aplicada, né? De toda a base que estrutura a nossa terapia. Esse eu lanço agora, no final de setembro. Já está aí, já com data prevista, já. E o da nossa história, eu estou agora pegando fôlego, né? Para conseguir escrever. Porque foi um ano de 2021 muito difícil, né? Gente, você lidar com luto, né? Lidar com toda essa situação não é fácil, mas eu passei por todo o processo e eu me sinto um ser privilegiado, porque ele, antes de fazer a passagem, ele me passou o passo a passo do luto, né? Ele falou, olha, o luto, ele pediu para eu anotar no celular e eu falava, não quero falar sobre isso. A gente lidou com várias mortes próximas, né, por conta de Covid, e uma eu fiquei muito mexida, e ele sentou do meu lado, ele falou, olha, você precisa entender que a morte não existe, tira isso da sua cabeça. Você precisa entender que a morte não existe. Você que vê todos esses seres, você sabe que a vida ela é do espírito. Isso aqui nós somos um avatar, a gente está vivendo uma janela existencial. E você precisa entender que é necessário passar pelas fases do luto. E eu falei, Eric, eu não quero falar sobre isso, eu não gosto de falar sobre isso. Ele falou, mas você vai anotar então. Porque é importante você passar pela negação, depois pela exacerbação. E ele foi me passando passo a passo do luto. A negação vai até uns 30 dias, a exacerbação, você vai ficar com muita raiva disso tudo, vai até aí uns 60 dias. Depois você vai passar pela fase da lamentação, depois você vai passar pela fase da negociação e você aceita até 2 anos. Se você não aceitar em 2 anos, é porque você realmente está presa nessa dor e precisa de ajuda. Quando que foi o desencarne dele? Abril de 2021. E a sua filha está com quantos anos agora? 4 aninhos. E ela é igual a entidade que você viu? Você falou que ela saiu do peito de... Da Kuan-Yin. Então ela saiu do peito da Kuan-Yin. Da Kuan-Yin. Isso. E você viu exatamente... Tudo. Como eu tô te vendo aqui. E aí, como é que é o nome dela mesmo? Maria Clara. A Maria Clara, ela incorporou no corpo... Do Eric, que no caso era o doador do material genético, depois virou seu marido. Exatamente. Aí te acenou aquela coisa, né? Então, me dando o sinal, né? Sim. Olha, é ele. Te dando aquela confirmação. Aí teve todo esse negócio de buscar um doador e tal, essa coisa toda. Uhum. E aí, a criança que nasce é exatamente aquela que você viu na sua clarividência, que incorporou no corpo do Eric. E agora ela está aqui e ela é isso tudo. Materializada. É muito interessante essa história. É uma história... E olha, eu vou falar. É um romance. É um romance. É uma história de amor. Love. É uma história de amor paranormal. Tipo é por isso tipo Ghost. Exatamente uma versão brasileira de Ghost. Muito bom. É exatamente. Muitas pessoas estão perguntando qual foi o motivo do desencarne do Eric. Então, até com dúvida, ele sim não está entre nós aqui. Ele está em outro plano superior. Exato. Mas qual foi o motivo? As pessoas são curiosas. Covid. Olha só. Covid. Caramba! Foi. O Eric não tinha absolutamente nada, nenhuma comorbidade, nem nada. E foi Covid. E eu me lembro que quando nós adoecemos os 3, a gente pegou aquela variante Delta. Então a gente ficou muito ruim, assim, ele principalmente. E quando eu fui deixá-lo no hospital, né, porque ele estava com uma gasometria, então, quando eu fui deixá-lo no hospital, ele me falou uma frase que eu fui entender, assim, 6 meses depois, né? O que aconteceu? Quando eu deixei ele virou para mim e falou assim, que seja feito o bem maior para todos os envolvidos do universo inteiro. E eu falei, vida, você tem que acreditar nisso que você fala. Ele, que seja feito o bem maior para todos os envolvidos do universo inteiro. E assim, uma semana depois, ele faleceu, né? Ele fez a passagem. Na noite que ele fez a passagem, ele foi despedir de mim. Então, eu me lembro que a Maria Clara, ela estava, nessa época ela ainda estava chupando bico, e era mais ou menos ali umas 4 da manhã, e ela começou com uma respiração ofegante.
Ela começou com essa respiração ofegante. Eu fui em cima, assim, para tirar o bico dela, como a gente estava, né, positivadas. Aí eu senti a mão dele aqui, assim, ó. O Eric não me abraçava, ele só colocava a mão, né? Porque ele era 5º dan de Hapkido, né? Sempre a vida inteira fez arte marcial. Então ele falava que ele tinha que ficar com a mão livre para nos proteger. E eu senti a mão dele aqui. Não vi, mas eu senti a mão. E nessa hora o meu corpo inteiro começou a formigar. Então ali eu entendi que ele tinha feito a passagem. Fez a passagem, acho que uns 6, quase um ano depois, eu tive um encontro com ele em astral. Foi quando ele me falou, né, que eu falei, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Aí ele falou assim para mim, assim, eu cumpri o meu programa, vida. Você precisa cumprir o seu. Está feito já. E eu me lembro que nesse encontro com ele foi quando ele me falou que eu podia tirar a aliança, porque eu não conseguia tirar a aliança ainda, né? E aí ele falou, pode tirar a aliança. Eu falei, mas e o nosso amor? Ele falou assim, eu já te encontrei em muitas vidas e todas elas eu te amo e vou te amar a eternidade. Eu cumpri o meu programa e você ainda merece ser feliz e tem que cumprir o seu. E saiu. Muito bom, até melhor que o Ghost. Assim. Um pouco melhor, bem melhor. Muito bem. Meu querido Sherminator, como eu estou lendo aqui, as pessoas, algumas 80% emocionadas e 20% perdidas. Vamos fazer uma resenha, mas você é bom de recapitulações e ela vai confirmando. Então, estamos aqui com a nossa querida Patrícia, não é? Que teve um material genético. Essa frase ficou muito bonita. Sim, foi isso. Doado por um rapaz chamado Eric. Que era apenas um amigo. Apenas um amigo. Isso. Dentre 4 amigos possíveis doadores. Linda explicação. Então ali houve... mas aí teve... ela visualizou isso. Porque a filha, antes de... porque tem gente que está falando que ela é a continuação do Eric. Não é isso. Estão confundindo a história. Por isso que eu tô falando. Não é isso. Não é isso. Não. Então você engravidou com o material genético do Eric. Isso. Muito bem. Até aí estamos... E você já tinha visto em projeções, não sei exatamente. A Maria Clara. A Maria Clara, que era a filha que iria nascer. Exatamente. Aí ela nasceu exatamente como a sua tia tinha bordado um vestido que você havia visto em projeção astral. Não é isso? Dizer assim, isso. Muito bem. Isso aí, isso. Estamos resumindo a história aqui. Isso. Porque a história foi legal, mas às vezes ficou... porque tem muitas nuances nessa história. Eu falei, gente, eu não posso me perder. Quando a Maria Clara tinha 2 aninhos, mais ou menos... 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses, infelizmente, ou pela lei universal, o Eric faleceu. Isso. Cumpriu o programa. Cumpriu o programa. Cumpriu. Então é isso, querido chat. Entenderam? Todo mundo? A história é essa até então. Isso Estamos aí. Estamos aqui agora. Eu sou o Guru, você é o Sherminator, tá? Todos vivos ainda. E a Maria Clara tá com 4 anos, então tá tudo certo, tudo seguindo a programação feita pelos caminhos do divino.